Graça e paz do Senhor Jesus. Uma linda e abençoada sexta-feira para você e para sua família. Aqui seguimos firmes estudando a palavra de Deus, trazendo os princípios da palavra para a prática do nosso dia a dia. Que bom que você decidiu pela melhor parte. Não há nada melhor do que começar o nosso dia com a palavra de Deus, começar o nosso dia em oração, pedindo a direção, e a comunhão com o Espírito Santo durante o restante das nossas decisões, o restante do nosso dia. Peço que você abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4. Ontem nós vimos a banalização do sagrado, o que tem acontecido nos nossos dias, também aconteceu na época de Samuel, há milhares de anos atrás, quando as pessoas, ao invés de temerem o Senhor e viverem em santidade, elas buscam para si alguns amuletos, algumas coisas consagradas, proféticas, para tentar de alguma maneira suprir o mundanismo que já dominou o seu coração. Hoje nós vemos pessoas aí com cruzes no peito, cravejadas de diamantes, quando na realidade não sabem nem qual é o significado da cruz. Vemos outras pessoas que decidem tatuar em suas peles uma cruz também, ou um Cristo crucificado, mas não compreendem o tamanho do amor de Cristo para com as suas próprias vidas. Vivem ao seu bel prazer, segundo as suas próprias filosofias, deixaram a santidade de lado e carregam os seus amuletos na esperança de que aquilo pode lhe trazer algum alívio ou salvação. Que o Senhor nos livre de tamanha monstruosidade, que o Senhor nos livre de tamanha falta de noção, que o Senhor nos ajude a termos o discernimento correto, a vermos o significado da cruz como ele realmente é, a entendermos a direção do Espírito Santo, a compreendermos o que significa servir a Deus andando em santidade, andando em comunhão com Ele. Peço que você então continue comigo aí no estudo bíblico e eu peço que você leia junto comigo 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. O contexto aqui é o seguinte: os filisteus estão indo contra o povo de Israel. Eles têm uma primeira batalha e saem derrotados. Na segunda batalha, eles têm a brilhante ideia: vamos pegar a arca da aliança, colocar no meio do exército e nós seremos vitoriosos. Na realidade, o que Deus esperava do seu povo é que eles temessem a Ele, se voltassem completamente a Ele em arrependimento e andassem em santidade, enquanto que o povo não queria desistir da sua vida promíscua, da sua vida longe e distante de Deus, queriam apenas um amuleto, que seria então a Arca da Aliança, que pudessem fazê-los vitoriosos na batalha. O tema da reflexão de hoje é que ativismo sem santidade não conduz à vitória. Nós estamos vendo aqui os sacerdotes, os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, que eram ativistas religiosos. Eles estavam dentro do templo, eles estavam, entre aspas, ali servindo o povo que vinha trazer o seu sacrifício, porque na maioria das vezes não era isso que acontecia, e achavam que estavam aptos para tal função, quando na realidade estavam profanando o templo de Deus e indo contra a vontade do próprio Deus. Vimos aí ao longo das Escrituras, que nós lemos nos capítulos anteriores, que Eli é responsável pela situação que se encontravam os seus filhos. E os seus filhos, sem temor algum do Senhor, continuavam na prática religiosa, mas não tinham Deus no coração, não tinham comunhão com Deus, diferentemente de Samuel. Então nós vemos aqui então um amuleto, a arca da aliança sendo levada para o meio do povo, ali para o meio do exército, levado simplesmente por Hofni e Finéias, esses dois blasfemos, sem noção, que aprontaram todas, estão levando a arca da aliança ali para o meio do exército de Israel, cuja intenção principal, ou o desejo principal deles e do próprio povo que estava guerreando, era ter vitória na batalha. Mas Deus tinha outros planos. A segunda derrota deles foi ainda maior do que a primeira. Agora, quem eram esses dois? Só para a gente recapitular aqui a história, é importante que você saiba quem eram esses dois, e aqui 1 Samuel capítulo 2 nos dá a capivara desses dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eles eram filhos de Belial.
Diz para nós aqui o versículo 12, para mim e para você: os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor. Filhos de Belial, filhos de Satanás, eles não se importavam com o Senhor. Eles desprezavam os sacrifícios de Deus. Versículos 13 e 14 provam isso para nós. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim, faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Está aqui. Eles não respeitavam nada, eles desprezavam o sacrifício de Deus, eles eram gananciosos. Versículos 15 e 16 diz assim: antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar, ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. E no versículo 16, se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Então, eles eram gananciosos. Era muito grande o pecado deles contra o Senhor, declara o versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta do Senhor. A Bíblia também declara para nós e diz que esses dois eram adúlteros, versículo 22, eles profanavam a casa de Deus, eles provocavam escândalos no meio do povo, eles faziam transgredir o povo do Senhor, conforme diz para nós aqui o versículo 24. Não, meus filhos, não é boa a notícia que se comenta no meio do povo do Senhor, o povo de Deus, o povo de Israel. Então aqui está a capivara desses dois, a conduta deles era terrível. Ao invés de servir o povo, sendo descendentes ali do próprio sacerdote Eli, que durante 40 anos se dedicou à casa do Senhor, o templo do Senhor, eles não seguiram o caminho do Pai, eles estavam trilhando o seu próprio caminho, eles criaram para si o seu próprio Deus, que não era o Deus de Israel, eles estavam profanando o templo do Senhor. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: quando esse expediente de Hofni e Finéias levarem a arca ao campo de batalha, foi apenas uma forma de usar Deus para cumprir os propósitos humanos. Ou seja, a arca, que representava a presença de Deus, não passou de um amuleto para Hofni e Finéias, que também era uma representação, talvez um reflexo do que estava vivendo todo o povo de Israel. Da mesma maneira que eles eram adúlteros, eles eram profanos, estavam distantes do Senhor, assim também estava o povo de Israel. Não temiam a Deus, não se voltavam para Deus, não se arrependeram dos seus pecados. Então aqui nós estamos vendo esses dois tratando a arca do Senhor apenas como um amuleto, mas tanto eles quanto o próprio povo estava distante do Senhor. Tim Chester diz que Israel perdeu a batalha porque tentou usar Deus e Deus não pode ser usado. Agora, um destaque especial como uma forma de aplicação para a nossa vida. Quantas vezes na sua vida cristã, ao invés de você se dispor ao senhorio do Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida, você mesmo declarou isso um dia, você tem tentado de alguma maneira barganhar com Deus ou usar Deus para os seus propósitos, que por vezes são propósitos escusos, sem nenhum tipo de coerência cristã. Quantas vezes você tem tentado de alguma maneira se utilizar de amuletos da sorte desse mundo gospel, que está cheio por aí, para tentar de alguma maneira alcançar o coração de Deus, quando na realidade o que Deus espera de você é um coração quebrantado e contrito, o qual Ele não desprezará. Porque a palavra também declara para nós que sem santidade ninguém verá o Senhor. E o Senhor Jesus deseja de nós uma vida de santidade, uma vida que honre a Deus. Quantas vezes você tem negociado esse valor bíblico, esse fundamento bíblico na sua vida, simplesmente porque você quer continuar com a sua prática pecaminosa, mas ao mesmo tempo deseja que de alguma maneira o seu emocional se sinta bem por carregar um amuleto em volta do seu pescoço, uma cruz cravejada de diamantes. Até quando você vai levar esse tipo de vida? Eu pergunto isso para fazer você pensar, porque o que está acontecendo aqui com o povo de Israel é algo muito sério. Eles estão tentando usar Deus, quando na realidade é Deus quem deve nos usar. Nós estamos a serviço de Deus, não Deus ao nosso serviço. Neste mundo egoísta,
neste mundo centrado no homem, nós estamos vendo na nossa época, na nossa geração, o que aconteceu aqui há milhares de anos atrás. Tentamos de todas as maneiras fazer com que Deus fique ao nosso serviço. Barganhamos em nossas orações e o colocamos de lado. No fim das contas, a declaração que você fez de fé quando se converteu ou quando desceu as águas batismais, ela não passou de uma verbalização da boca para fora. Você se esqueceu de viver da maneira piedosa, dependente de Deus. Hoje você está dependente de você mesmo. Na maioria das vezes, essa é a causa de tantos problemas, provas, decepções, de tanta dor que você tem sentido nos últimos dias. Você abandonou Deus, mas você ainda continua com a sua tatuagem, você ainda continua com o seu amuleto em volta do pescoço, você ainda continua com o seu adesivo no carro, achando que aquilo é suficiente para lhe trazer paz e salvação. Tome muito cuidado, meu irmão, com Deus não se brinca. Nós estamos vendo aqui a vida de Hofni e Finéias. Trabalhavam no templo, eram ativos no templo, ativistas, mas sem vida, sem conhecimento. O ativismo sem uma vida com Deus vai te levar à destruição, não te conduzirá à vitória. Como eu disse aqui para você no início, triste realidade. Em Israel, a forma estava tomando o lugar da essência. O talento estava substituindo a piedade. O estrelismo estava ocupando o lugar do caráter. Não podemos fazer a obra de Deus com as mãos sujas. Não podemos nos alistar no exército divino com vestes sujas. Sua obra é santa e é necessário que a gente tenha essa compreensão. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Ele não aceita qualquer tipo de sacrifício. Suas palavras, que muitas vezes saem da sua boca, cujas frases são: Deus aceita, Ele conhece o meu coração. Meu irmão, Ele conhece o teu coração, mas Ele também deixa para nós em sua palavra como nós devemos servi-lo, e não é de qualquer jeito. Não podemos oferecer ao Senhor qualquer tipo de sacrifício. Olha a vida de Hofni e Finéias. Se você quer ir para o Novo Testamento, você verá também exemplos de homens e mulheres, como Ananias e Safira, que ofereceram para o Senhor qualquer tipo de vida. Não abandonaram o pecado e achavam que poderiam ainda estar na janelinha do ônibus, vivendo e experimentando do Senhor. Não pode, nem no Antigo nem no Novo. O Deus do Antigo é o Deus do Novo Testamento, não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Enquanto ainda há tempo, se arrependa dos seus pecados. Você pode estar extremamente ativo na igreja, mas distantes do caminho do Senhor, bem distante do caminho dele. E isso precisa ser levado em consideração. Ralph Davis se refere a essa abordagem ao cristianismo como teologia do pé de coelho. Sabe o pé de coelho? Aquele pé de coelho que tem um chaveirinho que é para trazer sorte. Então, é a teologia do pé de coelho. Nosso interesse não é buscar a Deus, mas controlá-lo. Não nos submetermos a Ele, mas usá-lo. Assim, preferimos a religião mágica à santidade espiritual. Estamos interessados em sucesso, não em arrependimento. Esta é uma triste realidade dos nossos dias. As pessoas, elas querem viver uma vida de riqueza e extrema riqueza, mas não querem integridade e honestidade como a Bíblia nos orienta para sermos. As pessoas, elas querem um Deus preso nos seus amuletos, trazendo algum tipo, de recompensa emocional, mas não querem uma vida de piedade, uma vida de generosidade. São egoístas, presas nos seus próprios anseios, nas suas próprias filosofias pessoais. Tome cuidado, meu irmão. O que aconteceu há milhares de anos atrás é visível o que acontece nos nossos dias também. E nós só temos uma opção, uma única opção, não há outra. Temer o Senhor de todo o nosso coração, pois esse é o princípio da sabedoria. Ter uma vida de piedade e santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Servir ao nosso próximo sem querer nada em troca. Fazemos as nossas orações na total dependência de Deus, temendo o Senhor e sabendo que Ele pode nos responder positivamente, negativamente, ou pode não nos responder nada, porque não é o tempo de resposta. Nós devemos ter a consciência de que nós servimos a Deus, não é Ele que nos serve. Nós estamos aqui vendo o texto bíblico. O povo de Israel queria andar distante de Deus,
mas achava que o amuleto da Arca da Aliança poderia lhes trazer vitória. Estavam enganados. Triste foi a derrota e ainda maior a derrota, porque os filisteus ainda levaram a Arca da Aliança. Que Deus nos livre de sermos pessoas rasas, sem nenhum tipo de temor do Senhor. Que sejamos pessoas íntegras, honestas, tementes ao Senhor, debaixo da orientação e da proteção do nosso Pai. Amém? Que o Senhor assim nos conserve. Pai, obrigado pela sua palavra e pela condução do teu Espírito Santo. Nos ajude, meu Pai, a sermos diferentes de Rofini e Finéias. Nos ajude a sermos como Samuel, tementes a Ti, para que o nosso coração alcance sabedoria. Obrigado pelo seu cuidado e pelo seu grande amor. Recebemos tudo que o céu tem para nós neste dia e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo fim de semana.